Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da plataforma, e o nosso episódio de hoje será sobre armazenamento de energia. Quais são os impactos da inserção e utilização de sistema de armazenamento de energia com baterias na cadeia do sistema elétrico? Para falar sobre este assunto, conversamos com Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL Energia. A companhia está investindo 66 milhões de reais em 3 projetos de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao assunto. Mais uma vez, o podcast foi gravado à distância, devido às medidas de isolamento social causadas pela pandemia de Covid-19. Espero que aproveitem. No fundo, a gente tem um grande programa de armazenamento, são 3 projetos que compõem esse programa, como você comentou, né, o investimento total ele é de 66 milhões de reais, e a gente tem uma abordagem, tem algumas tecnologias que o grupo CPFL entende ser bastante amplas e importantes, com bastante potencial de disrupção. Um deles é mobilidade elétrica, né, e outro é esse de armazenamento. A gente realmente entende que são várias as aplicações possíveis, e aí, por isso, essa necessidade aqui, essa ambição nossa de fazer um grande programa. Então, como eu comentei, são 3 grandes projetos e cada um deles vai ver uma abordagem, que a gente fala armazenamento, bateria, mas são várias aplicações possíveis, né? Então, o primeiro deles, que inclusive é o maior, é um projeto dentro da rede de distribuição. Então, a gente está pensando na aplicação da bateria na rede de distribuição. E dentro desse projeto tem 3 aplicações também. Um deles é um sistema maior, um sistema de grande porte, de 1 mega, 2 megawatt-hora, né, 1 mega de potência, 2 megawatt-hora de capacidade, que a gente já instalou ele na subestação de Barão Geraldo, que é uma subestação que ficaria encostada na Unicamp, aqui em Campinas. Ele está atualmente em comissionamento, esse sistema. Aí tem o segundo bloco, que são o que a gente chama dos sistemas de médio porte, e aí são 2 tecnologias também. Um que a gente chama de pole mounted, que é a bateria que vai em cima de um poste, né? E outro que é o pad mounted, que ele fica, uma bateria fica no chão mesmo, e aí a gente está colocando nesse caso dentro de um condomínio residencial, que tem bastante de energia solar também, e a gente vai olhar essa aplicação conjunta. Então, nesse primeiro, né, no poste, é um sistema de 2575, e nesse segundo, que é o pad, que fica dentro do condomínio, é um sistema de 100 kW, 255 kWh. E aí, por fim, mais alguns sistemas ainda residenciais que a gente está, aí esses ainda estão em aquisição. Esse do pad mounted também do condomínio já está também em comissionamento. Então, o que quer dizer em comissionamento? Ele já está colocado na rede, está instalado, está funcionando, mas ainda em caráter de teste, né? Ainda em caráter de avaliar ainda a segurança, se ele está bem adaptado ali, para depois ele entrar em operação mesmo. E o que a gente quer com esse projeto, então, olhando para a rede de distribuição? A gente, como distribuidora, né, por mais que a gente fale muito de tecnologias novas que vão entrar, novos agentes, novos modelos de negócio, a gente tem uma visão que a distribuidora sempre vai ser responsável pelo fio, pela qualidade da energia que entra na casa do cliente. Então, a gente vê muito nessas baterias dispositivos de equilíbrio ali da rede, então ela é muito útil, muito boa ali para você fazer um equilíbrio de tensão, né? E também uma questão muito forte que a gente vê que é a postergação de investimento. Então, o sistema elétrico sempre dimensiona pelo pico, né? Normalmente você tem baixa utilização em grande parte do dia, mas você tem um momento do pico onde você usa muito mais. Se a gente colocar uma bateria, você consegue deslocar esse pico, né? Você enche a bateria, né? Você carrega a bateria no momento que não está usando tanto da rede, no momento que você precisaria, entra com a bateria fazendo esse equilíbrio, e aí, portanto, o investimento que você deveria fazer esse ano, você consegue postergar ele 4, 5 anos, enfim, jogar mais para frente, a depender do crescimento de mercado. Então, esse é um dos principais projetos nossos aqui, dado o nosso grande foco em distribuição. Um segundo projeto é também para a gente olhar a aplicação de baterias, aí pensando lá num parque eólico, né, em geração renovável. Então, a gente tem, em parceria aí junto com uma das empresas do grupo, que é a CPFL Renováveis, lá no Parque de Campos dos Ventos, a gente colocou uma bateria também de 1 mega, 1.2 megawatt-hora, uma bateria de grande porte, e que ela vai atuar ali fazendo exatamente essa regulação da intermitência, né? Com o vento, você sabe, o vento ele muda muito, ele varia até muito mais do que a geração solar. O vento ele desacelera um pouco, gera um pouco menos, gera um pouco mais. Então, colocando a bateria ali na saída, a bateria está dimensionada, ela tem um pouco mais de 1% da capacidade total do parque. Então, ela consegue fazer uma modulação ali, ainda que marginal, mas para a gente estudar é bem interessante, para tentar fazer uma saída que ela oscila na quantidade, ela saia uma linha mais flat, né?
carregando no momento de maior geração e descarregando no momento de menor para fazer esse equilíbrio. A gente também está de olho também em qualidade de energia, né, frequência, tensão, etc., e também está de olho na regulamentação de preço horário. Então, o preço horário está para sair, né, o setor já está estudando há bastante tempo, agora vira a chave no comecinho do ano, e você também conseguiria modular isso daí para conseguir aumentar a sua geração nos momentos ali que o preço esteja um pouco mais favorável. Então, esse seria um segundo projeto também de grande porte. E um terceiro, para também não me alongar muito, mas a gente tem uma parceria aí pensando na aplicação da bateria no consumidor final. Então, a gente tem uma parceria com o Posto Graal, que ele já tem hoje, ele já tem uma geração a diesel, que ele usa exatamente para fazer no horário de pico, né? No horário de ponta, onde a energia é mais cara, ele entra com um gerador a diesel para não puxar a energia da rede nesse horário de ponta. Então, o que a gente está vendo? Olha, gerador a diesel, ok, mas tecnologia fóssil, né? Queima de combustível fóssil, emissão de gás carbônico, tem toda a logística do combustível. O que será que acontece se a gente substituir esse gerador a diesel por uma bateria? Ele aguenta tecnicamente? Ele funciona? Como é que seria isso? Como é que fica o benefício para o cliente também em termos de tarifa? Então, a gente não tirou o gerador a diesel, deixou ele lá, mas esse não está instalado ainda, mas a gente ele já está em manufatura, está em fases finais para a gente instalar essa bateria. E aí, com o tempo, a gente vai cada vez usando menos o gerador a diesel e contando mais com a bateria, que recarrega no momento da energia fora da ponta, né, onde a tarifa é mais barata, e faz o despacho dela no momento da ponta, então substituindo aí o diesel, e a expectativa é que você consiga substituir, né, e até deixar obsoleto o gerador a diesel. Lá a gente tem um sistema que é 200 kW, 430 kWh. Em linhas gerais, esse é o grande objetivo do projeto. Eu já fui tentando listar o escopo e um pouco dos objetivos aqui. Desse valor total dos 66 milhões, parte já foi investido ou essa parte é daqui para frente? Eu diria que a grande maioria já foi ou desembolsado, mas a grande maioria já está, vamos dizer assim, contratado, porque a grande parte do valor era exatamente para a compra das baterias, e todas elas já estão, se não contratadas, estão na fase final, mas os grandes sistemas já estão. É porque você tem uma parte grande que você paga no comissionamento, né? Então isso está para acontecer nos próximos 2 meses. Mas a grande maioria desse valor, sim. Então, as 3 principais linhas são essas, né? Uma de distribuição, uma para geração e outra para o consumidor final. Isso, só destacar assim, na geração renovável, né? Vocês já têm uma ideia do que vocês preveem alcançar de resultado com esses projetos? O que vocês acham que podem agregar? A primeira coisa que a gente quer chegar à conclusão com o resultado, na verdade, são 2 coisas. Uma coisa é a parte mais técnica, porque o setor elétrico ele é um setor conservador por natureza. Então, assim, a primeira coisa é você ter a confiança técnica que esse sistema ele atende. E aí tem bastante, até assim, barreira psicológica para a gente quebrar, todo o nosso regulamento interno, quando a gente for discutir com as áreas, não, mas ainda não está definido como é que isso vai ser. Falou, o projeto ele é exatamente para definir quais são os padrões mínimos aqui de segurança e confiabilidade. Então, esse é um primeiro grande objetivo do projeto, é tecnicamente criar, e a gente tem contribuído, inclusive, em ambiente de ABNT, né, para as normas brasileiras de como que a gente vai definir esse padrão de utilização da tecnologia. Então, esse é um primeiro. E também, obviamente, dá para as áreas internas e para a própria ANEEL. A gente tem muito apoio da ANEEL, do ONS nos projetos, no caso do projeto que fica lá no Parque Eólico, para que exatamente o próprio regulador, esses agentes também tenham essa confiança nisso. Então, esse é um primeiro lado do projeto, e esse está sendo, assim, super desafiador, mas super gratificante, sabe? A gente tem conseguido bons resultados com isso. E o segundo, obviamente, e aí eu estou colocando nessa parte técnica também a parte regulatória, tá? Assim, como você cadastra esse tipo de equipamento na sua rede, como é que você... A distribuidora está acostumada à energia que sai da rede dela, normalmente você fatura, porque alguém está comprando essa energia. Como é que fica numa bateria em que você, na verdade, está passando e depois vai pegar ela de volta, entendeu? Então, toda a contabilização disso também eu estou colocando junto com essa parte técnica, que seria eu dizer assim, como é que vai funcionar? E tem um segundo lado, que é o lado econômico, comercial da tecnologia. Então, também tem bastante estudos de, olha, que tipo de aperfeiçoamento regulatório você tem que fazer para fazer sentido esse tipo de investimento e a viabilidade econômica. Aqui, acho que a gente deu um passinho para trás, aí, não é como projeto, mas a questão do câmbio atrapalhou bastante, né? A maior parte desses equipamentos são importados, então uma viabilidade econômica que estava assim, meio próxima de estar chegando com esse aumento do câmbio agora. A gente ainda não tem o número cravado, porque a gente precisa também dela em funcionamento em algum tempo, para você ter uma ideia de quanto que tem medir perda, né, ter perda medida, custos de manutenção, etc. Mas tinha uma viabilidade que estava se aproximando, e agora, com a questão do câmbio, deu uma defasada de novo.
Mas são os dois grandes objetivos do projeto, esse lado técnico-regulatório que eu chamei e esse lado econômico-comercial. O projeto está previsto até 2022, então o que está faltando agora é a implementação mesmo, né? E estudos sobre o desenvolvimento dele, né? Isso, o projeto ele tem, vamos dizer assim, 3 grandes partes. Uma primeira parte teórica, porque até para a gente contratou o projeto, mas qual o tamanho desse sistema? Onde exatamente na rede ele vai ser instalado? Tem um relacionamento até contratual com a empresa do parque eólico, né, com a Renováveis, ou e também com o consumidor final. Então, teve esse primeiro passo dessa discussão e esse planejamento técnico. A segunda etapa é exatamente a aquisição, contratação, manufatura e instalação e comissionamento desse sistema. É essa fase que a gente está praticamente terminando. E aí agora entra essa terceira fase, que é dos estudos com dados reais. A gente fez muita simulação no começo, foi mais de 1 ano de simulações de como é que isso teoricamente ia funcionar. Agora toda essa parte da instalação e agora saem os resultados finais para que a gente possa também comparar. Então não é que a gente sai do zero, não é que tem que fazer todas as pesquisas, mas a parte física real com dados medidos, ela vai servir muito para contrapor e para comparar com aquilo que a gente estimou ou simulou lá atrás. Porque eu ia perguntar também assim, o que vocês preveem para frente? Assim, é possível depois vocês fazerem um novo projeto nesse sentido? O que a gente pode esperar para a área de armazenamento na CPFL, né? Acho que alguns passos aqui, Rodrigo. O primeiro passo direto do projeto é contribuições para a ANEEL, contribuições para arcabouço regulatório e definição de regulamentação interna de como é que essa tecnologia vai ser usada e explorada. Ok, terminou isso, aí você vai partir para essa questão comercial. Aí eu abriria aqui em 2 lados. Se até a questão do câmbio e com o amadurecimento tecnológico, você sabe que o preço vem caindo, né, dessas tecnologias, com o câmbio também, talvez daqui a pouco voltando para um patamar mais estável, a gente consegue discutir aplicação comercial. E aí acho que abre, cada um desses 3 projetos, na verdade, eles abrem 3 modelos de negócios diferentes, né? De um lado, a distribuidora, avaliando como colocar isso na própria rede, vendo remuneração em base de ativos e etc., e fornecendo um serviço melhor para o cliente. Nos parques eólicos, toda a parte de novos parques, né? Como é que funciona você entrar num leilão não só com um parque, mas com um complexo parque mais bateria. Parque, eu digo, pode ser parque eólico ou um parque solar, mas junto com bateria. Como é que isso funcionaria, né? E aí precisa também da viabilidade econômica. Ou a gente abre um serviço novo, a gente tem no grupo a CPFL Soluções, e oferece para o cliente já direto, ele está atrás de colocar um gerador a diesel. Você já cogitou, em vez de um gerador a diesel, ter uma bateria? Como é que... Então, são os 3 lados aqui que eles saem em termos de modelo de negócio, que eles dependem um pouco mais aqui da parte comercial. Em termos de pesquisa, os nossos projetos eles já são bastante abrangentes. Claro que pesquisa é uma coisa, você sempre tem alguma coisa a mais para você fazer, né? Mas eu acho que, assim, são projetos já bastante robustos, bastante abrangentes, né? E aí, obviamente, depois vamos ter que achar novos escopos aqui para estudar. O projeto ele é bem interessante, a gente tem agora, o ano que vem, a entrada do PLD horário, como o senhor colocou, e tem as discussões no Congresso sobre mudanças da modernização do sistema, né? Até que ponto a pesquisa ela se encaixa e quanto que ela pode contribuir nesse novo ambiente regulatório que a gente vai encontrar agora, né? Eu diria que a aderência ela é 100%, Rodrigo, porque tudo que a gente está falando de modernização do setor, a gente vai sempre numa mesma linha. E mais para o livre mercado, né, onde novas tecnologias têm mais potencial de entrar. A gente começa a falar, dar o correto preço para as coisas. Então, o preço horário, para mim, é o melhor exemplo, né? O custo da energia é diferente minuto a minuto no setor, então faz sentido. Se você não dá esse sinal lá na ponta, em algum momento alguém está subsidiando alguém, ou enfim, algum equilíbrio de preço está sendo feito. Então, sempre que você vai nessa linha de modernizar, de uma maior participação do mercado livre, né, em relação ao regulado, modelos de compra e venda mais sofisticados, você vai abrindo mais espaço para esse tipo de tecnologia, né? E daqui a pouco você viabiliza a bateria, isso também começa a rebater no preço da energia, então qualquer dispositivo que tenha a bateria, ele passa a ser favorecido também, por exemplo, o carro elétrico, que ele consegue fazer essa modulação, né? Eu acho que toda essa mudança que está sendo feita, no fundo a gente vai trazendo para o setor uma maior complexidade que também viabiliza novas tecnologias e novos modelos de negócio. Então, ao nosso ver aqui, está tudo 100% indicado na mesma direção. O preço horário, ele libera isso, né? Você tinha um benefício que hoje você não estava dando esse sinal econômico para algo que tecnicamente ele faz sentido. Então, com a bateria, você viabiliza esse tipo de investimento, porque é um fato que
energia renovável veio para ficar, óbvio, mas ela tem uma intermitência. Então, a gente tem que pensar em como equilibrar isso, como regular isso. E a bateria, pelo menos hoje, né? Bateria e qualquer outra forma de armazenamento, incluindo aqui até hídricas reversíveis e etc. Mas são formas que você tem de capturar esse benefício e melhorar o sistema em si. Então, a regulação precisa acompanhar também. Acho que está fazendo isso, né? Podemos discutir aqui se é mais rápido ou mais devagar, mas está fazendo esse estudo aqui da bateria, do armazenamento. E aí também acho que cabe reforçar aqui que é um sinal que a ANEEL deu quando fez a chamada estratégica, com foco nesses dois temas, inclusive, que eu estou falando, tanto armazenamento quanto mobilidade, são movimentos acertados da ANEEL, direcionados no caminho certo, né, na direção correta, e eu acho que tudo isso vai se somando e vai aos poucos sendo implementado no setor. Esse projeto de armazenamento de vocês, esse programa, ele é o principal projeto dentro do programa de P&D de vocês? Eu diria que são dois lado a lado, Rodrigo. Ele era o maior até o ano passado, né? 66 milhões de reais é bastante coisa, mas como o ano passado teve a chamada de mobilidade elétrica, e aí a gente também entrou bastante agressivo até na chamada, e a gente cadastrou não 3, mas storage são 3 projetos que somam 66 milhões. No armazenamento são 4 projetos que somam quase 100 milhões de reais de investimentos. Então, mas eu não colocaria uma hierarquia, mas assim, são 2 temas igualmente importantes, e um a gente achou talvez um pouco mais de escopo, mas são 2 temas igualmente importantes que estão sem dúvida o carro-chefe aqui. Igual há um tempo atrás foi solar, a gente teve uma bandeira do solar muito forte aqui na CPFL, também com alguns projetos, com a usina de Tanquinho, com o projeto de telhados solares. A gente entende que a gente aproveita melhor o uso, até está em discussão agora, né, o uso do recurso de P&D, a gente aproveita melhor se a gente identificar temas estruturantes e aprofundar neles para gerar resultado que igual em mobilidade a gente fez contribuição direta para a discussão que a ANEEL fez de regulamentação desse serviço, a gente chegou a apresentar resultados em Câmara dos Deputados, em Senado, e aqui a gente quer fazer as mesmas coisas para a storage, seguindo esse mesmo caminho. Qual o valor total do programa de P&D de vocês, da CPFL? Em grandes linhas, o investimento anual ele é em torno de 45 milhões de reais. Só que aí tem um valor que já está, em certa medida, acumulado, mas ele está contratado, mas hoje na conta tem um pouco mais. Isso que viabilizou, inclusive, esses 2 programas bem estruturantes. Mas ordem de grandeza, em regime de cruzeiro, 45 milhões de reais por ano. Obrigado pela sua atenção aí, tudo de bom. Tá bom, obrigado e agradeço muito a oportunidade aqui também de estar falando um pouquinho do trabalho. E este foi o nosso podcast dessa semana. Um abraço e até a próxima.